A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. O estado oficial das prefeituras, dos estados, da União com suas agências e os seus órgãos, né? Esse é o estado oficial. Anêmico, débil, deficitário em tudo. O estado do crime organizado, do narcotráfico, espalhando seus tentáculos pela Amazônia inteira, dominando os rios como vias de acesso para o tráfico nacional e internacional, e ampliando o seu poder social e econômico. Conversando com uma autoridade importante do Amazonas, ele me disse, 2 meses, disse, olha, na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru, o prefeito me disse que já não é mais o maior empregador do município. Perdeu esse posto para o narcotráfico. Se você anda nas ruas de Altamira, uma cidade de 120 mil habitantes, tem lá uma orla banhada pelo rio Xingu, e eu caminhava ali quase toda tarde. A cada 100 metros, senador Zequinha, o senhor encontra uma pichação, cobrindo outra pichação, cobrindo outra pichação. É uma pichação do Comando Vermelho, coberta por uma outra do PCC, por uma outra da Família Norte, a cada 100 metros. E toda semana, as notícias de que jovens e mais jovens são trucidados nas chacinas e nos enfrentamentos entre o crime organizado. E quando você olha para a cidade, percorre a cidade, o aparato repressivo do Estado brasileiro, helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas, parece uma cidade em guerra. Quando você pergunta, qual a finalidade desse aparato? É para combater esse crime organizado? Não! Esse aparato todo está ali montado para ir atrás de um sujeito que está criando uma vaca, plantando uma roça de milho, criando uma cabra ou criando uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato, que eu vi pela primeira vez em 2010, numa audiência em Novo Progresso, quando nós tentamos descer em Novo Progresso, a pista de terra, a pequena pista de terra, no motor, tentando descer, a pista estava ocupada por um rebanho de vaquinhas, espantadas com a aproximação do avião. O avião deu 2 rasantes para afastar as vaquinhas e nós pousamos. Eu perguntei lá, prefeito, e essas vacas? Não, essas vacas são as vacas piratas do ministro Mink, que mandou apreender aqui. Tá certo. E quando você chegava na reunião, lá no lugar que a igreja nos destinou, tinham centenas de famílias apavoradas, em pânico. Senhoras e senhores, eu lembrei de uma cena da minha infância, da Guerra do Vietnã. O Vietnã tinha uma base muito grande, que todo dia estava nas televisões, era a base de Da Nang, de onde saíam as operações para combater os vietnamitas. Quando eu vi a base da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional em Novo Progresso, eu digo, é Da Nang. E esses agricultores são os vietnamitas, que eles vão pegar daqui a pouco. Agora, o que era aquilo? Aquilo ali, eles tratados como se fossem invasores de terra pública, quando, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente tinha feito uma grande ofensiva de estender aquele Sistema Nacional de Unidade de Conservação em áreas já pré-tituladas, em áreas que o próprio governo tinha levado aquelas pessoas. Eu perguntei lá para o cidadão, e o senhor? Ele disse, não, eu vim do Paraná. Do Paraná, fui para o Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso, fui para o Mato Grosso. Do Mato Grosso me trouxeram para aqui. E daqui? Eles daqui eu acho que eles vão me jogar no mar. Não tem mais para onde ir. E agora, esse aparato continua lá, intacto, tá certo? O crime organizado, que é o segundo estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs. Governando a Amazônia de fato, e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas.
esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam instalar, porque eles governam de dentro. Tá certo? De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então, houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs, as atribuições do Estado. Certa vez, acho que no ano 2000, 2001, eu presidi aqui uma comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional no Congresso. E o Comando do Exército me mandou uma matéria do New York Times com uma denúncia sobre abuso cometido contra mulheres indígenas por parte de soldados do Exército. E perguntou se a comissão poderia expedir uma nota sobre o tema. Eu li a matéria e disse: faço sim, mas quero ir lá onde a denúncia foi formulada, que era um pelotão de fronteira lá na divisa de Roraima com a Venezuela. Saímos daqui, eu, na época, Coronel Vilas Boas, que depois veio a comandar a Amazônia, e o Exército, que era então chefe da assessoria parlamentar do Exército, fomos até Boa Vista, dormimos lá no hotel de trânsito do Exército, e no outro dia de manhã saímos com o general Claudimar Magalhães, que era o comandante da Brigada de Infantaria de Selva de Roraima, mais uns 2 oficiais e mais uns 2 ou 3 funcionários civis do governo de Roraima. Quando nós descemos no pelotão de fronteira de Surucucus, bem próximo, 300 metros, tem uma maloca indígena, Yanomami, porque o pelotão está dentro de uma área Yanomami. Quando nós chegamos na maloca para fazer a visita, tinha uma moça, uma jovem, cujos traços demonstravam que ela não era, assim, oriunda daquela região. Ela apresentou-se como sendo integrante de uma ONG chamada Uriri. E disse: não, o senhor entra, que o senhor é deputado, mas o general e o coronel não entram. Eu disse: mas você deve levar em conta que você não é nem servidora pública. Eles são oficiais do Exército Brasileiro, isso aqui é área de domínio da União. Ela disse: não, o senhor não entra. O senhor entra, eles não. O general Claudimar tinha levado uns presentes, uns facões, umas coisas lá para as lideranças indígenas. E cuidadoso, para não criar nenhum tipo de incidente, disse: não, deputado, o senhor entra aqui, nós aguardamos. Eu entrei. Me deparei com aquela cena que eu já descrevi, até em livro, né, de profunda subnutrição dos indígenas que estavam ali, uma fuligem muito forte, cortina de fumaça e fuligem, porque tinham muitos fogos acesos para cozinhar aqueles alimentos, né? Eu conversei com a moça, eu digo: e essa situação? Ela disse: não, tem muitas doenças infecciosas por aqui. Muita tuberculose, muita subnutrição. Eu perguntei: por que a senhora não traz água ali, já que toma conta disso aqui, não traz a água do pelotão de fronteira e a luz elétrica? Porque não tinha luz elétrica, nem tinha água tratada. Ela disse: não, água tratada e luz elétrica vai alterar a cultura deles. Aí tinha uns 3 meninos jogando futebol, assim, numa área, num campinho atrás da maloca. Eu corri, dei um chute na bola e voltei e disse: olha, pelo menos nós todos torcemos para a mesma seleção. Ela disse: não, senhor. O senhor torce para a sua seleção, eles torcem para a seleção deles. Eu convidei o general Claudimar e o coronel Vilas Boas. Eu digo: vamos, antes que se torne mais desconfortável a visita, vamos embora. Depois, conversando com o Vilas Boas, nós nos perguntamos: como essas pessoas souberam da nossa presença? Como se anteciparam à nossa presença? Como se deslocaram? Porque não havia outro meio, não tinha estrada, não tinha rios. Como se deslocaram?
Claro que havia ali um serviço de inteligência e de logística que se antecipou à nossa passagem por ali. Depois eu vi no noticiário que essa ONG, que era ligada, acho que à saúde, foi envolvida em denúncias muito graves dos recursos repassados na época, não sei se pela FUNASA ou pelo Ministério da Saúde. Essas denúncias são públicas, elas estão na internet. O governo exercido, porque essas ONGs elas são apenas um instrumento. Os interesses que elas representam estão lá fora. Se alguém perguntar se isso não é teoria da conspiração, a história da Amazônia é uma história de conspiração. A Amazônia é cobiçada antes de ser conhecida. Quando fizeram o Tratado de Madrid, em 1494, nem os espanhóis nem os portugueses sabiam que existia a Amazônia. Eles desconfiavam que havia terras ali a 350 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e dividiram, tá certo? Faz esse meridiano a 350 léguas, o que tiver a leste é português, o que tiver a oeste é espanhol. Tanto que o rei da França, que era primo do rei da Espanha e primo do rei de Portugal, chamou um diplomata e perguntou: e cadê o testamento de Adão, que deixou as terras do mundo para os meus dois primos? E me excluíram da participação. Mas é disputada, desde essa época, que a Amazônia é disputada. A crônica registra. Tem livros clássicos escritos por amazônidas ilustres, cultos, bem informados, como o Leandro Tocantins, que escreveu a história do Acre, o Arthur César Ferreira Reis, que escreveu, inclusive, a história dessa cobiça, que dá os detalhes de como os holandeses, os ingleses, os franceses, os espanhóis... Alguém acha que os holandeses, os franceses e os ingleses estavam ali somente para ficar com aquela fatia das Guianas, naquele maciço? Não, o que eles queriam era a bacia do Grande Rio. Essa era o objetivo. Portugal foi muito eficiente, contou com uma diplomacia muito eficaz, cabos de guerra muito capazes, aliança com as populações indígenas. Sem essa aliança, Portugal não teria prevalecido na Amazônia. Uma das expedições do Pedro Teixeira, que saiu de Cametá em 1637, a expedição era formada por 1.200 índios armados de arco e flecha e remeiros. E era para durar tanto que eles levavam as famílias, as mulheres, as crianças. A expedição tinha mais de 2.000 integrantes. Saiu de Belém e foi até Quito. Não, até Quito, e depois voltou. O Raposo Tavares saiu de São Paulo para percorrer a Amazônia inteira. Saiu daqui de São Paulo, também com uns 1.000 índios e alguns portugueses. Voltaram alguns. Voltou tão desfigurado que a família não reconheceu quando ele chegou em casa, de volta em São Paulo. Foi até o Peru. O vice-rei do Peru ficou espantado com a ousadia desses bandeirantes e desses portugueses. Então é muita cobiça. A Guiana, essa Guiana aí, inglesa, que hoje está nadando em petróleo, crescendo 50% ao ano, o rei Carlos apoia as ONGs para proibir petróleo na Amazônia e no Amapá. Na Guiana inglesa ele foi o primeiro a chegar com as suas empresas. Pois bem, essa Guiana tem o caso célebre. O quê? 2 ONGs inglesas, uma sociedade geográfica e depois outra religiosa, que os ingleses queriam ter acesso à bacia do Amazonas, porque os rios deles corriam todos para o Caribe, e eles mandaram 2 agentes, mapearam, comunicaram, depois mandaram um religioso, catequizou os índios, ensinou inglês. Quando o Brasil mandou retirar, isso o Brasil já é independente, os pastores levaram os índios para a Geórgia e tal, pediram proteção à Inglaterra, e a Inglaterra mandou uma tropa e nos tomou ali 21.000 quilômetros, que deu o acesso deles ao Rio Branco e depois ao Negro e depois a Guiana Francesa do mesmo jeito. A questão do Amapá, lá do nosso herói Cabralzinho, né?
Eles queriam 500 mil quilômetros quadrados. O Barão do Rio Branco disse, olha, eles querem uma outra França aqui, porque eles queriam tomar conta dali do Oiapoque, no Oceano Atlântico, até o limite de Roraima. Todo aquele pedaço do Pará, do Amazonas e um pedaço de Roraima, eles queriam tomar conta, 500 mil quilômetros quadrados. O Barão do Rio Branco preparou uma defesa muito grande e o árbitro, que era o presidente da Suíça, nos deu ganho de causa 100%. Mas isso agora em 1904, 5, 6, que essa disputa está presente. O roubo das seringueiras, o maior escândalo de biopirataria da história, promovido pelo governo inglês, patrocinado, pago. O homem que veio cumprir essa missão, o Brasil produzia 95% da borracha do mundo. E já havia uma indústria de borracha, os navios já usavam, as indústrias já usavam. E os ingleses queriam levar a borracha da Amazônia para a Ásia. Pagaram um agente, que depois foi condecorado cavaleiro do Império Britânico pela acho que era a Rainha Vitória. Vitória, pronto. Esse homem, quando faleceu, teve obituário publicado no jornal Times e ele contrabandeou 70 mil sementes de seringueira. Subornou a alfândega de Belém, ou de Santarém, e levou tudo para lá. Botou no Jardim Botânico de Londres e do Jardim Botânico adaptou e levou para... E 30 anos depois era a Inglaterra que produzia na Ásia 95% da borracha do mundo. Essa crônica está aí, presente. Desapareceu isso hoje? Por que desapareceria? Se você tem na Amazônia a maior fronteira mineral do mundo, depoimento lá de um geólogo de uma grande companhia que atua na Amazônia, sabe como é que ele pergunta sobre a riqueza da Amazônia? Ele diz, o senhor conhece a tabela periódica? Está toda na Amazônia. Tudo que o senhor imaginar que tem na tabela periódica, tem na Amazônia. Aí eu vou fazer uma palestra em Paragominas, as pessoas dizem, olha, acabou de sair daqui uma equipe de pesquisadores da Alemanha que vieram atrás do, não sei se é camamu, é uma planta. Camu, vitamina C? É uma planta que vai consertar ou curar o Alzheimer. Os alemães estavam lá atrás disso, atrás dessa planta. Isso também está na internet. A planta que vai curar o Alzheimer e os alemães estão atrás disso. Você tem a biodiversidade, a maior reserva de biodiversidade do mundo na Amazônia. É que nós temos, lamentavelmente, uma imprensa no Brasil que oculta os fatos sobre a Amazônia. Oculta, silencia, omite. O último congresso, depois daquele congresso do Egito, senador Márcio, do meio ambiente, isso. Em seguida teve a COP da biodiversidade em Montreal. A COP da biodiversidade de Montreal se confrontou com dois temas importantes, onde o Brasil foi protagonista. Quais eram os dois debates fundamentais? Primeiro, qual a porcentagem de biodiversidade que o mundo deveria proteger? Resolução da conferência, 30% da biodiversidade do mundo. Debate sobre onde proteger. Proposta do Brasil, que cada país proteja 30%. Proposta da ONU, dos países ricos. Meta global. Na meta global, se eu protejo 60% e o senador Ciro protege 0%, nós dois protegemos 30%. Então a meta global era para jogar o encargo e a responsabilidade em cima de 3 países, Brasil, Congo e Indonésia. Era essa a meta, e foi essa meta que foi estabelecida, a meta global. O Brasil perdeu. Isso foi em dezembro de 2022. A segunda discussão, a distribuição dos recursos gerados pela biodiversidade. O Brasil tinha com os africanos e os indonésios uma proposta que remunerava com royalties, com patentes, sei lá com o quê, a biodiversidade. Sabe o que é que os países ricos fizeram, senadora Tereza? Registraram todas as biodiversidades sem identificar a origem. Quando o Brasil protestou, dizendo, sem identificar a origem, como é que nós vamos pedir indenização?
Eles, não, nós vamos registrar, mas colocar em disponibilidade para o mundo inteiro. É uma trapaça, porque só vai ficar em disponibilidade para quem tem a tecnologia que possa transformar aquilo em algum produto farmacêutico, químico, industrial, cosmético. Não adianta você distribuir livros para quem não sabe ler, não adianta você abrir a biodiversidade para quem não domina a tecnologia. Então é uma trapaça, é outra forma de biopirataria, e foi isso que decidiu. Isso tudo está lá na Amazônia. Então, se você tem a maior fronteira mineral do mundo, de tudo, se você tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, se você tem a maior reserva de água doce do mundo, em dezembro de 2020 ou 2021, a Bolsa de Valores de Nova York acolheu uma nova commodity, uma nova mercadoria, que passou a ser negociada na Bolsa de Valores. Essa mercadoria é a água. A água virou uma commodity negociada na Bolsa de Valores. Poucos meses depois, numa palestra, falando exatamente sobre a água, a vice-presidente dos Estados Unidos disse o seguinte, também está na internet: a guerra pelo petróleo é uma guerra do passado. A guerra que os senhores vão conhecer no futuro é a guerra pela água. Ora, se eu tenho a crônica da guerra pelo petróleo, que era a guerra de quem precisava contra quem tinha o petróleo, eu fico olhando que nós temos muita água. Que o Rio Amazonas é responsável por 20% de toda a vazão de água doce do mundo. Do mundo. Chega às vezes a 300 mil metros cúbicos num segundo de vazão. E os outros rios também têm vazão extraordinária. Você tem ali o maior reservatório, o Alter do Chão, que é maior do que o Guarani, dá 2 vezes esse Guarani aqui. O aquífero é o maior do mundo. Você tem nas estações chuvosas, senador Ciro, 350 mil quilômetros de água doce de superfície na Amazônia. Você tem mais do que um estado de São Paulo, mais do que a Itália, mais do que a Alemanha, de água doce de superfície. Alguém olha e acha que isso, quando o mundo está vivendo uma escassez que vai atingir a agricultura, os estudos da FAO já estão apontando que 3 grandes regiões produtoras de grãos, que são as planícies americanas, grandes produtoras de grãos, a planície norte da China, e tem uma terceira área também muito produtora de grãos, está sofrendo uma crescente escassez de água. E sem água não há agricultura. Não há agricultura sem água. E a água está na Amazônia. E a floresta tropical está na Amazônia. Então isso tudo se explica por essa diplomacia, que os países ricos têm uma diplomacia especial das terras raras, dos minérios. O presidente Biden disse lá numa reunião na Indonésia, lá numa ilha de Bali, que contra o monopólio das terras raras, desses minérios raros, por parte da China, e em parte da Rússia, e pela insegurança jurídica da África, o caminho era o Brasil. O Brasil tem minérios importantes para essa indústria de alta tecnologia. E o Brasil, infelizmente, não tem consciência da importância, da relevância, e acha que isso tudo é pelo meio ambiente. Claro que há um problema do meio ambiente no mundo, e no Brasil também, mas não é pelo meio ambiente que a Amazônia está em evidência, que a Amazônia está no centro da polêmica, do debate. Não é pelo meio ambiente que eles estão trazendo essa conferência do clima lá para Belém. Não é, como diria o grande padre Antônio Vieira, não é pelo nosso bem, é pelos nossos bens. Tá certo? É uma distinção singular, mas muito importante. Há que diferenciar aqueles que estão aqui em busca do nosso bem, que são sempre bem-vindos, acolhidos, daqueles que estão aqui em busca dos nossos bens. E a Amazônia é essa região, né, governada
observada, olhada, né, por centenas de ONGs poderosíssimas, com muitos recursos, conscientes da sua tarefa, da sua missão. Agora eu vi que o BNDES anunciou que já há 5,3 bilhões de depósito no Fundo Amazônia. Agora veja só, o Fundo Amazônia foi criado pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, mas é administrado pelas ONGs. Eu integrei o Conselho de Administração do BNDES. Certa vez, pedi ao diretor responsável pelo fundo que me apresentassem os pareceres que autorizavam a transferência desses fundos. As decisões. Ele me disse, não é o banco que decide, é um comitê, onde quem mais influencia é um diplomata da Noruega, exclusivamente no Brasil, para cuidar desse fundo. E os senhores podem entrar na página da internet do Fundo Amazônia, está lá, em inglês e português. Como é, o Brasil cuida e o mundo financia, o mundo apoia, o mundo paga. E quando você vai ver, o que é que tem lá? A agenda para a destinação do fundo. É só essa agenda global do meio ambiente. Mas a Amazônia, senhoras e senhores, é a região onde há os piores indicadores sociais do Brasil. Os maiores índices de mortalidade infantil, as maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, o menor índice de fornecimento de serviços essenciais como água tratada, luz elétrica, saneamento básico. Você anda nas ruas das cidades da Amazônia, não há saneamento. Há um centavo sequer destinado para essa finalidade, para dar saneamento básico? Não há um centavo. Para a saúde, não há um centavo. Para desenvolver, para elevar o padrão de vida dessas pessoas? Não. É exclusivamente para essa agenda de interesses internacionais. Situação de pobreza. Uma vez, descendo o Rio Purus, vi um grupo de crianças saindo de uma canoa, perguntei para o rapaz da voadeira, para o piloto, o que é aquilo? Ele disse, uma escola. Eu digo, eu quero ver. Paramos lá na beira do Purus, no estado do Amazonas. Subimos lá a ribanceira, 50, 100 metros estava a escola. Cheguei na escola, apresentou-se um jovem, senhor professor, sou professor. Lugarzinho, um quarto dessa sala aqui, da CPI. Um colchão no chão, muito toco de vela. Aí eu disse, a escola não tem luz elétrica. E essas velas, professores, eu corrijo as provas à noite. À luz das velas. Olhei na parede, a ideia de um professor muito aplicado, cheio de cartaz, de cartolina, aula de história, geografia, escola multicurso, né, da multissérie, como se diz. Vi também que a escola não tinha água tratada nem encanada, embora tivesse a 100 metros de um dos maiores rios do mundo. Eu voltei ao MEC, perguntei lá para uma assessora do MEC, eu digo, e essa situação? Ela disse, não, são milhares dessas escolas, todas na Amazônia. Agora, dessa vez, foi no Rio Xingu. Eu estava passando pelo Rio Xingu, olhei e digo, quero uma escola, quero ver a escola. Era um fim de semana, a professora não estava. Mas eu perguntei aqui. Não, aqui é uma professora. Ela vive e mora aqui. Dentro da selva, ela dorme sozinha. Uma menina, professora, dorme sozinha ali dentro da selva. Eu digo, só pode a mão de Deus proteger essa moça, numa situação daquela. Há alguma ONG preocupada com essa situação de escolas sem água, sem luz, multicurso, multissérie, falta de tratamento? Nas aldeias não tem água tratada, não tem luz elétrica. Há uma ONG preocupada com isso, com saneamento básico em todas as cidades da Amazônia, inclusive nas capitais. Eu não sei, Feijão, qual é o índice de saneamento da cidade de Macapá. Não sei. 3%, pois é. Isso é elevado, para a média da Amazônia é elevado. Belém, 3,67. Pois é. Porto Velho, 4. É isso. Agora,
nas cidades de São Paulo, eu, como ministro, vi muitas vezes, né? A terceira estação de tratamento para cidades que já têm 100% de esgoto tratado, tá certo? Porque as cidades da Amazônia não têm os requisitos que o Estado brasileiro exige, que é projeto, porque não tem corpo técnico, e capacidade de endividamento, que só tem as cidades ricas. E o dinheiro que poderia ir para isso vai para as ONGs. Vai para as ONGs. Que vivem na Amazônia. Eles mandaram, eu estava em Altamira, foi uma repórter do Rio de Janeiro, de uma ONG, para interrogar como se fosse policial a presidente do Sindicato Rural de Altamira, achando que ela estava pagando a minha viagem. Não estava, tá certo. Ela voltou lá sem a notícia que queria dar. Eu estava escrevendo um livro, e os editores me adiantaram alguma coisa para eu pagar uma viagem comum, simples, ficando em hotéis simples e de carro. Mas ela foi do Rio de Janeiro, essa ONG. Foi para lá. É uma ONG criada por uma pessoa que sai desse circuito da grande imprensa, Folha, Estado, é o País, Globo, porque as ONGs pagam os seus jornalistas a peso de ouro, dispõem de muitos recursos e recrutam jornalistas talentosos, preparados, para montar a versão das ONGs sobre a Amazônia, tá certo? Porque ela se distribui em vários grupos. Tem um grupo de ONGs que é só ONG para fazer barulho, agitação, vender, ameaça para recolher o dinheiro para proteger, entre aspas, a floresta. Há ONGs que cooptam lideranças, que cooptam pesquisadores nas academias, que funcionam como se fossem ONGs de pesquisa. E agora há um grande número de ONGs que são ONGs da área de comunicação, tá certo? Como se fossem agências de comunicação, jornalistas. Registram na Amazônia, dizem que vivem lá, mas não vivem, e quando vivem em condomínios fechados, sem qualquer contato com a população local. Como se fosse uma administração colonial. Os ingleses administravam as colônias africanas, asiáticas, assim. Faziam seus bairros exclusivos. Eu era menino e eu vi essa história de que nos bairros ingleses de Xangai, na época da dominação sobre a China, havia uma placa escrita em inglês e em chinês: proibida a entrada de cães e de chineses. Depois disso, num filme chamado A Fúria do Dragão, daquele Bruce Lee, tem uma cena que ele, nessa Xangai ocupada, tenta entrar num parque, e quando ele tenta entrar no parque, o guarda aponta a placa. Na placa está lá escrito, né, em inglês: proibida a entrada de cães e chineses, e em mandarim. E ele, numa reação patriótica, num golpe mortal de arte marcial, destrói a placa. Eu fiquei pensando, falta um Kung Fu na Amazônia, um Bruce Lee na Amazônia, para enfrentar essa situação. Então, o que eu vejo é que essas ONGs governam a Amazônia, não só de lá, mas a partir do próprio Estado brasileiro, tá certo? Com a lei, com as normas que eles criaram. Um deles é esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O outro é essa política de demarcação dessas áreas indígenas, que eu tentei, na época de deputado, com o deputado saudoso Ibsen Pinheiro, trazer de volta para o Congresso essa atribuição. Porque o Congresso ouve. O Supremo não ouve ninguém. A decisão sobre a Raposa Serra do Sol era ministro. Eu disse ao presidente Lula: isso é um grande erro. Copiei a frase de um estadista francês. Disse: presidente, é pior do que um crime. É um erro. Mas, por pressão internacional e por uma decisão do Supremo, foi feita essa demarcação em área contínua que os índios não queriam. Eu tive lá várias vezes. Mas o ministro do Supremo que decidiu, ele não foi lá nenhuma vez. Decidiu sem ouvir ninguém. O Congresso, pelo menos, tem a tradição e os instrumentos para ouvir as pessoas
que o Supremo não tem. E você tem uma anomalia no direito brasileiro, que é uma autarquia poder subtrair áreas de um ente federativo sem consultar ninguém. Isso é um absurdo. Eu lembro da demarcação do Parque do Tumucumaque, deputado Feijão, que era o que era para levar esse presente para Rio mais 10, né, que era da África, e tiraram lá mais de 30 mil quilômetros do Amapá, sem ouvir o governador, sem ouvir a Assembleia Legislativa, sem ouvir uma prefeitura, sem ouvir ninguém. Você confisca. Agora está nova ofensiva em Roraima para confiscar mais áreas. No estado que já não tem área nenhuma para se manter, para sustentar alguma atividade econômica, como o Amapá. Eu digo, então transforma logo na terra indígena Rei Charles. Porque economicamente está se inviabilizando. Então são essas normas que precisam ser. Fundo Amazônia é um fundo do governo brasileiro, criado por decreto do presidente Lula. Tem que haver uma norma dizendo o seguinte: esse recurso só pode ser destinado a órgão público, a prefeitura, a secretaria de Estado, a governo estadual, a governo federal. ONG não pode ter acesso a esse dinheiro. Não pode. Já acha pouco o dinheiro que vem do exterior, das fundações internacionais? Por que é que esse dinheiro tem que ir para a ONG? Não, tem que ter uma norma. Não querem dar? Cuidem do seu dinheiro, tá certo? Cuidem do seu dinheiro. O Brasil não é colônia, nem a Amazônia não é colônia do Sul e do Sudeste, nem é colônia de europeu rico. Não, senhor. Não quer dar, não dê. Agora, o dinheiro não vai poder ser usado. E vai ser o seguinte, pode fazer a lista, vai ser saneamento básico, saúde, habitação, educação, usado pelo Estado, pelos governos, e não por ONG, tá certo? Para viver a sua vida de administradores coloniais, alguns morando na Europa, não. Então, acho que essas normas precisariam ser alteradas. Creio que seria a maior conquista dessa comissão de inquérito conceber uma super emenda que reunisse aquilo que na Constituição precisa ser alterado para valorizar o papel do Estado e limitar o papel das ONGs, e as normas infraconstitucionais também, todas elas que são muitas, que tornam a Amazônia numa espécie de protetorado informal dessas ONGs e dessas instituições. Acho que esse seria o grande legado que a comissão, além de expor, naturalmente, o funcionamento, as teias de funcionamento dessas instituições, o papel do Ministério Público Federal. Senhores, é inaceitável. Uma instituição do Estado brasileiro, regiamente paga pelo povo brasileiro, funcionar, muitas vezes, como braço jurídico das ONGs. Como foi o caso, evidente, tá certo, dessa Ferrogrão. Como é que uma ONG tem legitimidade para recorrer ao Ministério Público? Eu vi isso muitas vezes no Código Florestal. Lá em Altamira, tem a representante do Ministério Público da cidade, ela se nega a receber os produtores rurais e a atender convite da Câmara de Vereadores. Nossa Senhora. E vive em comunhão com essa agenda, sem ouvir. Aí você vê uma notícia que lá no Acre, eu conheço Santa Rosa do Purus, uma cidade pobre, lá na extrema fronteira. Eu tive lá. Na época, eu era ministro da Defesa, o prefeito procurou o senador Ciro e disse: ministro, deixa essa moça aqui. Era uma médica que nós tínhamos no pelotão de fronteira. Jovem, tenente.
É a única médica que nós temos no município. E fez um elogio, ela diz, olha, ela atende aqui qualquer comunidade, vai a pé, passa a noite andando para chegar e atender. Só tem ela. E a moça pediu, disse, eu tenho aqui 2 anos, mas posso passar mais 2 anos. Aí querem fazer uma estrada ligando o município de Manoel Urbano a Santa Rosa do Purus. Para que a estrada? Para transportar doente, emergência. Se alguém tem uma apendicite ou uma mordida de cobra, não vai chegar com vida numa canoa. É para carregar as pessoas doentes, é para levar os estudantes, levar as mercadorias, e o Ministério Público entra com ação para proibir agora outra estrada, que é ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa. 200 quilômetros. É essencial. O Euclides da Cunha, em 1905 ou 6, quando foi lá na Amazônia fazer traçar as fronteiras do Brasil com o Peru, já deixou isso tudo escrito, que tinha que ter ferrovia. 1906, e disse uma coisa magistral. Se o governo federal não precisa colocar um centavo aqui, toda a riqueza para construir já está na Amazônia. Isso é o Euclides da Cunha disse. Aliás, o nome do artigo, do ensaio dele, chama-se A Transacriana. Isso tudo já estava previsto pelos brasileiros patriotas. E agora o Ministério Público bloqueia tudo isso. Essa rodovia 319... Essa rodovia já existe. Agora aqui, uma vez, apresentaram uma medida provisória absurda, senadora Tereza, que era o seguinte: era uma via rápida para a construção de infraestrutura e reforma de rodovias e ferrovias. Agora, da via rápida era excluída a Amazônia. Eu disse, mas vocês beberam o quê quando fizeram essa medida provisória? Por quê? Eu digo, porque a Amazônia deve ter, sei lá, 3, 4 mil quilômetros de rodovia, o Acre deve ter 1.500 quilômetros, São Paulo tem 30 e tantos mil quilômetros, São Paulo vai ser beneficiado pela via rápida e a Amazônia está excluída. Por que razão? Então, eu creio que outra providência que o Congresso, o Senado, deveria adotar era manter as prerrogativas do Ministério Público. Todas elas. Agora, uma tinha que ser reordenada, que é o poder e a iniciativa de parar obras de interesse nacional e de infraestrutura. Isso ele não pode. Ele não pode porque ele não conhece, não é porque o menino fez um curso de Direito, passou 5 anos estudando no cursinho do Damásio lá em São Paulo, que ele virou especialista em infraestrutura. Por favor, tá certo? Não. Ele virou integrante do Ministério Público, especialista em infraestrutura não. E muito menos atendendo interesses de ONGs. Então a sugestão que eu fiz ao presidente Lula, no primeiro governo dele, aliás, quando ele demitiu a Marina, um dia ele perguntou, numa reunião de 3 ou 4 pessoas, o que é que acontece que não sai um licenciamento no Ministério do Meio Ambiente? Alguém disse o óbvio, disse não sai porque quem manda no Ministério do Meio Ambiente é um comitê de 50 ONGs. 2 dias depois, o deputado Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento, deu uma entrevista. Não creio que tenha sido de moto próprio. Deu uma entrevista dizendo isso. A ministra pediu demissão. Aí eu cheguei na reunião de ministros e eu digo, olha, quer resolver a situação? Mande uma emenda, proposta de emenda à Constituição com 2 artigos. No primeiro artigo, o senhor vai dizer o seguinte: obra de interesse público e de interesse nacional só pode ser paralisada por iniciativa do chefe do Ministério Público Federal e não pelos milhares de promotores que entram com ação em Marabá no juiz de Bauru. Não, só pelo chefe do Ministério Público Federal, tá certo? Com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas como não basta ir para o Supremo, porque passou 2 anos parado lá a imobilização da Ferrogrão, com prazo, 3 meses. Se o Supremo em 3 meses não decidir, está decidido, a obra está liberada. O primeiro artigo é esse. O segundo artigo, a definição do que é obra de interesse público e de interesse nacional. O que é obra de interesse público e de interesse nacional? Parágrafo 1º. Qualquer obra que gere emprego.
qualquer obra pública ou privada que gere emprego é de interesse público e de interesse nacional. Tem alguma coisa de maior interesse público e interesse nacional do que gerar emprego, senhoras e senhores? O parágrafo 2º ou inciso diz qualquer obra que pague algum tipo de tributo, ou municipal, ou estadual, ou como, por exemplo, a mineração, que deixa 65% da contribuição no município onde está o minério, que seriam os da Amazônia, os mais beneficiados. E o outro inciso, qualquer obra que ajude a gerar divisas para o país. Qualquer obra que preencha um desses requisitos, ou que gere emprego, ou que gere impostos, ou que gere divisas, é obra de interesse nacional e só pode ser parada investimento público ou privado. E só pode ser parada por iniciativa do chefe. Não muda nas atribuições, muda só na forma e no arranjo como ela se aplica. O chefe, o Supremo, senador Chico Rodrigues. Alegria em vê-lo. E com prazo. Eu disse a ele, ao presidente da época, pode enviar que nós aprovamos com 80% dos votos do Congresso, que esse povo dessa agenda tem prestígio no Parlamento Europeu, tem prestígio no Parlamento Americano, tem prestígio no Parlamento Sueco. No Congresso Nacional eu nunca vi essa gente ter prestígio. Quem comanda o Ministério do Meio Ambiente e essa agenda, quantos senadores tem nessa casa, o partido? Quantos senadores? Sim. Quantos partidos? Quantos senadores a ministra do Meio Ambiente tem na casa, o partido dela? Nenhum. Tinha um que saiu, por causa do Amapá. Quantos deputados? Acho que 1 ou 2. E o poder vem de onde? Claro que o poder vem de fora. O poder vem da embaixada dos Estados Unidos, da Noruega, da França, da Alemanha, da União Europeia. Ninguém tem dúvida disso. E quem quiser saber, consulte e acompanhe nas redes sociais a comunhão entre a diplomacia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos com essa agenda e com os representantes dela que estão dentro do governo. É uma relação de certa promiscuidade política, de certa perda do pudor que o servidor público deve ter. Não deve se expor em determinadas reuniões com agentes estrangeiros, com representantes estrangeiros, deve ter cuidado. Lamentavelmente, muitos dos que estão nesse governo não têm esse cuidado. Acho que perderam completamente o limite e uma parte do pudor que deve conduzir a vida de homens e mulheres que têm função pública na relação com os estrangeiros. É isso que eu vejo nas redes sociais. Então, o Congresso pode fazer isso. Na época, o governo não quis mandar, por causa da proximidade de setores importantes do governo com essa agenda. E agora eu vejo o presidente Lula dizendo, não, mas não pode ser o santuário. Mas o santuarismo está dentro do governo dele, tá certo? Os santuaristas estão dentro do governo dele, praticando o santuarismo, perseguindo qualquer forma de atividade econômica. Senhoras e senhores, quando eu digo que esses dois governos paralelos se alimentam, é porque, senador Chico Rodrigues, quando as ONGs e o Estado brasileiro imobilizam a atividade econômica, criam mão de obra para o narcotráfico. Eu vi lá no sul do Amazonas, produtores que me mandam, olha, meus sobrinhos estão saindo, não querem mais ficar aqui. Por quê? Lamentável, né? Porque tem mais aparato do Estado perseguindo o agricultor do que perseguindo o narcotráfico. É isso que acontece na Amazônia. Tem mais mobilização, mais dinheiro, mais recursos, mais Polícia Federal, mais Força Nacional perseguindo o agricultor, criador de vaca, confiscando, levando ao suicídio, do que perseguindo o traficante. Eu moro em São Paulo, que é uma cidade violentíssima. A multiplicação de casos de violência, de sequestro, de assalto. Há décadas que eu moro lá em São Paulo, há 50, sei lá quantos anos. Senador Ciro, eu nunca vi uma viatura da Força Nacional em São Paulo. Está tudo na Amazônia. Para quê? Para prender traficante? Não. É atrás do agricultorzinho. É isso que acontece. Infelizmente é isso. Então é de se perguntar ao governo brasileiro, vai deixar que essas ONGs operem na Amazônia, perseguindo brasileiros que estão lá? E o objetivo é muito claro, não é por acaso.
Numa dessas viagens pelo Rio Xingu, eu ia com um sargento que permaneceu 30 anos no Exército. E ele era piloto de voadeira, batia a Amazônia inteira, saía de Altamira, ia até Manaus, saía de Manaus, ia a Santana, Macapá, Belém, só com o Exército. Ele me disse, olha, há 20 anos havia pelo menos o dobro de ribeirinhos vivendo na Amazônia. A política é de desantropização. Não pode ter regularização fundiária, porque a regularização fundiária consolida a presença demográfica. Não pode ter atividade econômica, não pode, essa coisa dos garimpeiros. Transformar o garimpeiro numa atividade criminosa. Eu era o presidente da Câmara, senador Irã, quando eu recebi aqui um projeto do governo do presidente Lula. Sabe como era que chamava o projeto? Você era deputado, Chico. Estatuto do Garimpeiro. Esse estatuto foi enviado pelo governo do presidente Lula, em obediência ao artigo 174 da Constituição. No Estatuto do Garimpeiro está escrito lá no artigo 3º ou 5º que o governo deve priorizar a concessão de lavra para o garimpo individual, familiar ou em cooperativa, está lá na lei. E o que é que os governos fizeram? O último, porque tem também na lei a previsão de reserva garimpeira. A última foi o presidente Figueiredo que fez para alocar os garimpeiros que saíram de Serra Pelada. O que é que o governo fez? Ministro do Meio Ambiente, transformou essa área em unidade de conservação. Não se criou uma unidade para o trabalho desses brasileiros. Quando todo mundo sabe que ali na Amazônia a atividade de garimpo existe há muito tempo, no Brasil inteiro. Os americanos devem a Califórnia aos garimpeiros. Os garimpeiros fundaram Cuiabá, os garimpeiros fundaram Goiás Velho, os garimpeiros foram para o Mato Grosso, os garimpeiros saíram pelo mundo afora. Então, criminalizar por quê? Se tem garimpeiro criminoso, trate como criminoso. Se tem médico criminoso, trate como criminoso. Se tem advogado criminoso, trate como criminoso. Agora, eu não vi ninguém criminalizar toda uma categoria humana por conta do crime de 1, 2 ou 3, tá certo? Sabe por que é? É porque os 900, 600 mil garimpeiros que tem na Amazônia, tá certo? Não são objeto de compra de ONGs. Essa é uma diferença que faz. Não estão à venda para as ONGs. E é o tipo humano que conhece a região inteira. Eu falei para o pessoal do Ministério da Justiça, cuidado, vocês querem resolver um problema, mas cuidado com o que vocês vão fazer depois, tá certo? Para esses garimpeiros não serem recrutados para atividade criminosa. É preciso ter cuidado com isso. E acho que o cuidado não deve ser só da Amazônia ou dos amazônidas, que vivem lá, lutando com muita dificuldade. Isso deve ser um cuidado do Brasil, das instituições nacionais. E, em primeiro lugar, do Congresso Nacional. Já que, nesse atual governo, a agenda da Amazônia, infelizmente, não nos dá nenhum tipo de expectativa e nem de esperança. É preciso cuidar agora, cuidar da agenda da COP, que vem aí, tá certo? Porque isso... A primeira conferência do clima, eu vou dizer isso e encerrar. A primeira conferência do clima foi a Conferência de Estocolmo de 1972. Foi a primeira conferência do meio ambiente da ONU. O governo militar designou para chefe da delegação um brasileiro ilustre, um diplomata reconhecido, respeitado, tinha sido ministro das Relações Exteriores do presidente João Goulart. Não foi cassado, permaneceu, era embaixador do Brasil da ONU e foi designado. Na primeira reunião, quando o embaixador americano, que era um homem também muito preparado, muito ilustre, apresentou a agenda, ele disse, não, essa agenda não. Essa agenda é a agenda do meio ambiente sem uma coisa que o Brasil julga essencial, que é o desenvolvimento. Ou é meio ambiente e desenvolvimento, ou não tem a conferência. A discussão foi dura, os diplomatas chegaram a se levantar das próprias cadeiras para um entreveiro mais sério.
Mas o Brasil venceu. E a agenda teve que ser a agenda do meio ambiente e do desenvolvimento. E ele cunhou uma expressão atualíssima. Ele diz: o que vocês não querem não é a questão do meio ambiente. O que vocês querem é o congelamento do poder mundial. Essa foi a frase do embaixador Araújo Castro. Congelamento do poder mundial. Tem livros sobre isso. O congelamento do poder mundial ainda permanece, porque o nosso vizinho mais importante, mais rico, mais poderoso, já está numa disputa dura com a Ásia, com a China. Tudo é disputado, o microchip é disputado, o processador é disputado, o 5G é disputado, e o Brasil no meio dessa disputa. Agora, senhoras e senhores, imagine uma China aqui no hemisfério americano. Não basta uma na Ásia, vai ter uma aqui, porque o Brasil desenvolvido não vai ser uma Suíça, não vai ser uma coisa pequena, uma Dinamarca, uma Holanda. O Brasil desenvolvido é um gigante que amedronta, que intimida. Então é preciso congelar. E onde é que está a fronteira promissora da redenção da nossa pátria, senhores? Está na Amazônia, nos recursos da Amazônia, nas terras da Amazônia, que, como disse alguém lá no século XIX, tá certo, é coisa que não se fabrica mais. Perguntaram ao escritor Mark Twain: devo investir em que? Ele se investe em terra, que é coisa que não se fabrica mais. Então é isso. O mundo no ano passado fabricou milhões de celulares, de aviões, de televisores, mas o mundo não fabricou nenhum hectare de terra, tá certo? Quem tem, tem. E o Brasil tem muita. Muito obrigado.